Excelentíssima Senhora Presidente, doutora Rita de Cássia Santana Cortês, demais membros da diretoria, colegas confrades, confreiras do nosso centenário Instituto dos Advogados Brasileiros. Falar aqui depois de ter falado Haroldo Valadão e o ministro Eros Roberto Grau, só para citar dois entre tantos juristas importantíssimos que já homenagearam Teixeira de Freitas da tribuna do nosso instituto, é quase uma temeridade da minha parte. Mas é com muita honra e igual emoção que faço uso da palavra para registrar o nascimento, no dia de hoje, em 1816, de Augusto Teixeira de Freitas, fundador e quarto presidente do IAB, nossa gloriosa instituição, que completou 177 anos na última segunda-feira. Efeméride essa devidamente comemorada com uma belíssima sessão solene realizada no dia 7 deste mês. Falar de Teixeira de Freitas é tratar da mais importante personalidade do direito das Américas, e sem dúvida alguma, do mundo em sua época. Jurista extraordinário, contratado pelo governo do Brasil para organizar a nossa legislação, ele foi responsável por codificar o direito brasileiro, reunindo as disposições da legislação portuguesa, romana, canônica, de usos e costumes vigentes à época, na sua consolidação das leis civis, que foi aprovada no ano de 1857 e que foi saudada como uma obra monumental pelos juristas de seu tempo. É dele também a mais importante obra de direito posterior ao Código de Napoleão, o esboço do Código Civil brasileiro, que, embora não tenha sido levado adiante entre nós, foi utilizada posteriormente nos projetos de Código Civil apresentados no ano de 1891 por Felício dos Santos, depois, em 1897, por Coelho Rodrigues, e finalmente foi aprovado por meio do Código Civil de Clóvis Bevilacqua em 1916. Essa magnífica obra inspirou juristas de países como do Uruguai, do Chile, da Nicarágua e principalmente da Argentina, onde foi utilizado por Dalmácio Vélez Sarsfield, que expressamente reconhece isso na exposição que encaminhou o ministro da Justiça do seu país, quando ele declara ter se valido do projeto de Freitas para a elaboração da legislação argentina. Fato esse que Luiz Varela, ao elaborar em 1873 um robusto estudo sobre os fundamentos e as concordâncias do Código Civil argentino, encontrou mais de 1000 artigos do trabalho de Teixeira de Freitas na legislação adotada por eles. Mas a genialidade de Teixeira de Freitas foi muito além disso. O método que ele adotou para organizar a legislação civil, em uma parte geral tratando das pessoas e das coisas, e uma parte especial tratando dos direitos pessoais e direitos reais, foi obra de sua genialidade que foi posteriormente adotada na elaboração dos códigos civil alemão, suíço, japonês, francês e de vários outros países do mundo. Além disso, ele foi o primeiro jurista dessa época a propor a unificação do direito civil com o direito comercial, que mais tarde foi feito em vários países, inclusive aqui no Brasil, agora no Código Civil de 2002. Mas é bom que se diga, Teixeira de Freitas não foi apenas um jurista genial, ele também foi um ser humano inigualável, que colocava os seus ideais acima dos seus interesses, jamais cedeu em suas convicções, mesmo que isso, em diversas oportunidades, tenha lhe custado extremamente caro por sua defesa das suas ideias e suas convicções. Hoje, como nunca, é preciso resgatar valores humanos, e para isso é bom relembrar uma advertência que ele faz em sua obra, quando, à época, ele se negou a compilar a legislação que tratava da escravidão, que consta, inclusive, essa advertência na consolidação das leis civis. Segundo ele, ele alerta, então, na introdução da consolidação, cumpre advertir que não há um só lugar no nosso texto onde se trate de escravos. Temos, é verdade, a escravidão entre nós. Mas, se esse mal é uma exceção que lamentamos, condenado a extinguir-se em época mais ou menos remota, façamos também uma exceção, um capítulo avulso na reforma das nossas leis civis. Não as maculemos com disposições vergonhosas que não podem servir para a posteridade. Fica o estado de liberdade sem o seu correlativo odioso. As leis concernentes à escravidão, que não são muitas, diz ele, serão, pois, classificadas à parte e farão parte do nosso Código Negro. Essa talvez seja uma das razões ainda hoje presente no inconsciente do nosso povo pelos quais o seu esboço, obra saudada no mundo todo como genial
e que foi editado em um pequeno número de exemplares entre nós e em fascículos entre os anos de 1860 e 1865, somente tenha sido reeditada pelo Ministério da Justiça em 1952, muito depois de ter sido traduzida para o francês por Raoul de la Gracerie, em 1897, e também traduzido na Argentina em 2 edições, uma em 1900 por Arturo Pons e outra em 1909 por Garcia Santos. Por isso a importância da data de hoje, de aproveitarmos o dia do seu aniversário para relembrarmos e homenagearmos sua existência. Não apenas simplesmente relembrando seu nome e suas obras, mas principalmente os seus escritos e as suas ideias, especialmente em um país como o nosso, que já conta com mais de 1.800, já tem 1.860 faculdades de direito, e que, infelizmente, o nome e as obras de Teixeira de Freitas sequer são lembradas dentro das nossas faculdades. Precisamos chamar a atenção sobre a necessidade de serem estudadas as suas obras, de serem examinadas as suas ideias, que são muitas e necessárias para consolidarmos as nossas instituições republicanas e para construirmos uma verdadeira nação. Nesse sentido, e já finalizando, cito apenas uma pequena passagem de sua autoria, em que ele fala das limitações das relações contratuais. Nesse texto, diz ele, natureza livre, natureza não livre, pessoas e coisas, são os 2 teatros da nossa vontade. Quando a relação de direito tem objeto as pessoas, sem dúvida elas são atraídas ao domínio da nossa vontade. Mas essa dominação é e deve ser parcial para que não se destrua a liberdade dos outros. Pergunto, é possível uma definição mais precisa dos limites que devem haver nas relações do direito no âmbito das liberdades pessoais? Ouvi um dia de uma pessoa que os livros são os meios pelos quais os espíritos dos nossos antepassados se comunicam conosco. Por isso, faço um apelo aos integrantes do nosso Instituto para retomarmos o exame das obras e dos estudos de Teixeira de Freitas. Essa é a verdadeira forma de homenageá-lo e também de fazer uso da sua imensa contribuição que o seu espírito ainda tem para dar para a nossa pátria. Para finalizar, tomo a liberdade de trazer também à memória de todos nós a figura do fundador e ex-presidente dessa casa, Francisco G. de Acaiaba de Montezuma, que na composição do seu nome homenageou astecas, índios e negros, e faço isso invocando palavras dos meus queridos irmãos em Biá Guarani, que moram aqui nas missões. Yanderu, Oiko, Yandereve, Agudjevete. Obrigado, querida presidente, doutora Rita, pela imensa honra que Vossa Excelência me concedeu no dia de hoje, de poder homenagear o nosso grande jurista, Augusto Teixeira de Freitas.